Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, galera, nos apoie deixando o seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, da imprensa brasileira repercutindo tudo sobre o Botafogo que perdeu aí por 2-0 na Recopa, né? Pipocando aí mais uma vez e praticamente aí, né, vai dando adeus aí ao título da Recopa. Ainda tem a chance de poder reverter no Rio de Janeiro, mas a chance é bem complicada. Vamos ver aí da imprensa aí repercutindo tudo, detonando o Botafogo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Torcedor do Botafogo, derrota para o Racing por 2-0 no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Agora o Botafogo vai ter que fazer 3 em casa, ou pelo menos 2, para levar o jogo para a decisão por pênaltis. E assim o Botafogo se complica em mais uma decisão. O início de temporada aí com derrota para o Flamengo na Supercopa, um campeonato carioca onde o Botafogo pode ficar fora da próxima fase, o que, convenhamos, não seria novidade, porque tem sido assim nos 2 anos anteriores, e um Botafogo que agora sofre esse revés também no primeiro jogo contra o Racing. A estreia do Caçapa comandando o time principal, né? Ele já estreou como treinador do Botafogo aí, o interino, mas o Caçapa jogou com um time alternativo pelo Campeonato Carioca para poder estar com o time principal, embora ainda tivesse alguns desfalques, com o time principal para essa partida contra o Racing. E o Botafogo aí nesse começo de ano está bem complicado, hein? Ainda sem um treinador propriamente definido, com alguns desfalques, jogadores importantes que foram embora, e um discurso do seu dono, né, do John Textor, de que essa etapa da temporada não importa muito, ele quer sorrir no final, mas por enquanto está sendo só tristeza. Pedro Ivo Almeida, Paulo Calçade, Jean Oddi e Vitor Birner para bater um papo com a gente, para bater um papo aí com você também, fã de esportes, nessa próxima 1h30 de linha de passe, que ainda vai falar sobre a vitória do Palmeiras, que está vivo no Campeonato Paulista. Pedro Ivo, tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, William. Boa noite, um abraço a você, Jean, Birner, Calçade na transmissão com a gente, fã de esporte que segue nos acompanhando. É uma vitória, não dá para dizer que inesperada ou imprevisível, uma vitória... A ser a favorito. De quem o Racing cuidou mais, uma vitória de quem se interessou mais. A gente só pode falar do jogo de ida, mas por enquanto até aqui, por essa Recopa. A gente pode falar que o Racing tem um trabalho mais estabelecido, seu treinador é o mesmo que venceu a Sul-Americana, que o Racing quer muito essa Recopa, que o Racing não está mirando março até dezembro, como o Textor bate muito na tecla, e de um Botafogo que acaba encontrando dentro de campo aquilo que o discurso fora de campo vem trazendo. Certo ou errado? Cabe debate. Se a prioridade é ter um projeto de março a dezembro, a gente pode debater. Mas fato é que o Botafogo hoje não foi nem sombra daquilo que a gente viu em 30 de novembro no Monumental, ali perto, em Buenos Aires. Não esteve bem, aí pode entrar dentro do jogo em si, não esteve bem dentro do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, para o que escolheu. Se defendeu, parecia competir, mas quando tinha a bola não era nem sombra, porque não era o time que sabia o que fazer com a bola. A gente vai ver se a finalização agora do Savarino, dos poucos momentos que se teve ali no primeiro tempo, é um Botafogo que aproximava muito pouco, jogava muito pouco, competia enquanto o jogo era físico, até os 26, 30 minutos ali que demorou para bater o pênalti. Quando o jogo foi físico, competiu, segurou. Parecia que poderia trazer um impacto para o Rio. Mas o pênalti muda, claro, a história do jogo. O pênalti é até bobo ali da Alexandre Barbosa, a gente está vendo agora na imagem. E reflexo do Botafogo que mais do que... não dando tanta importância para esse início de ano, me parece muito pilhado nesse início de ano, porque os jogos mais chaves assim acaba tendo situações novamente com o Alexandre Barbosa. Então o Racing se importou, o Racing procurou, o Racing tem um trabalho, sabe mais o que quer, porque o Botafogo nesse momento acabou vencendo. Agora, quando o Botafogo tentou jogar, não sabia exatamente o que fazer, de ter gente por perto, de construir, no segundo tempo também não. Então acho que a gente pode se debruçar sobre o que o Botafogo não quer, mas sobre o que foi o jogo em si também, para não ficar só nesse discurso do texto. Sim, sem dúvida. E aí, né, Calçade, que estava na transmissão, no momento do segundo tempo, quando parecia que o Botafogo começava a tentar exercer um domínio territorial ali, para a gente falar, porque também não estava agressivo nem nada, né, era só um domínio territorial. Aí toma o segundo gol e a partir daí, Calçade, o Botafogo tem que agradecer a Deus que ficou só no segundo, porque o que o Racing criou de oportunidade, a gente vai ver uma série delas aí, hein, Calçade, tudo bem? Olá, boa noite. Com 2-0 já está difícil para o jogo da volta, mas é possível. Com 3 ia ficar muito complicado, até porque hoje você não encontra essas alternativas no Botafogo. O Botafogo mudou muito sua característica, perdeu muitos jogadores, a gente está falando de titulares, né, Luiz Henrique e o Almada, que configuravam a equipe,
Porque sem os dois, você mexe no Savarino também. Tem que ir você mexe tudo. E aí o Igor Jesus... Mexe nas interações. O Igor Jesus, que era o cara, você fala assim, onde é que ele está? Por quê? Porque o abastecimento não está funcionando. Aí você pega o centroavante, ou ele pega, sai driblando todo mundo, você não vai encontrar. Então, assim, mexe muito no Botafogo. E o Racing teve, hoje ele não tinha 2 zagueiros, Sousa e o Basso, mas a solução que encontrada com o Colombo e o Queiroz, de jogadores que lá estavam, não é que caras que ninguém... Esses caras faziam parte do grupo. O Vieto já estava na temporada passada, mas não era titular, tinha jogado muito pouco. Mas o Vieto é um cara do elenco. Então, sim, e saiu contundido. E chegou o Zaratio, aí sim uma novidade. Mas é uma estrutura que está sabendo o que está fazendo. O Botafogo é uma estrutura que está buscando um novo sentido. Aí vem isso que citou o Pedro, no meu entendimento. Um Botafogo mais feroz esse ano. Por quê? Primeiro que você tem que defender um título brasileiro. Você é o campeão brasileiro. Você é o campeão da América do Sul. O Brasil e o torcedor do Bota, principalmente, tem uma expectativa em cima de você, jogador, e em cima do clube. E eles perceberam que... Cadê os caras que faziam a diferença? Não estão aí. Então é o seguinte, tenho que compensar na vontade. O ponto positivo não é que é um time sem desejo, sem vontade, mas tiraram a capacidade dele de jogar. E passaram de uma forma subliminar que o ano começa em março, abril. Cara, desculpa, não é assim. Não é assim. O Alexander Barbosa está falando agora na saída de campo, vamos com ele. Buenas noches, Alexander Barbosa, jugador de Botafogo. Alex, bueno, me imagino, este equipo no mostró la reacción hoy que mostró en aquella final. ¿Es un resultado como para la vuelta este? Sí, la realidad que no hicimos nuestro mejor partido, no mostramos nuestra mejor versión. Lamentablemente, también sabemos que quedan 95, 96 minutos de juego en casa con nuestra gente y eso tiene que ser una herramienta para darnos coraje y para ir a buscar el resultado, que la realidad es que está abierto, va a ser un partido abierto, ellos juegan bien, nosotros también, entonces en casa vamos a tratar de que las cosas sean diferentes. Muchas gracias. A vos. O ano dele não tá legal, né? E a noite dele também, pênalti ali, infantil, tem participação dele, erro no segundo gol também, quase que sai um terceiro gol do Racing também em cima do Alexander Barbosa, que perdeu ali na velocidade. A gente pode falar também individualmente de algumas peças também, mas antes vamos com o Fernando Campos, nosso queridíssimo Donan, que está lá em Avedianeda, está lá no El Cilindro, e vai trazer um pouco desse clima, o que foi esse jogo aí, na ótica de quem estava ali no estádio, de quem acompanhou em loco aí essa derrota do Botafogo por 2-0. O Calçade falava aqui sobre um time que, claro, quer jogar, mas um time que tem uma carga de tensão também, porque está defendendo títulos importantes e tudo. Mas, acima de tudo, também, né, Donan? É um time que tem um treinador que ainda é interino e que chegou outro dia. Quer dizer, tá falando aqui, é o primeiro jogo do Caçapa com a equipe principal do Botafogo mesmo, e já um jogo desse tamanho, né? Aí tem a história do planejamento, Donan. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, William. Muito boa noite para você, para todo mundo que está na mesa aí do Linha de Passe, fã de esporte. A gente tá aqui na cobertura, né, desde terça-feira, e a gente apontava para um favoritismo do Racing nesse confronto. É raro isso acontecer, mas no momento, o melhor time venceu. E o melhor time, não só numa análise no papel, mas por uma engrenagem que é organizada, porque você tem a continuidade do trabalho do Gustavo Costas, de uma equipe que já se provou muito forte na última temporada, né, deixando pelo caminho brasileiros e se tornando campeã da Sul-Americana, né, Atlético Paranaense, o Cruzeiro na final, o Corinthians numa semifinal. Isso tudo foi confirmado hoje, dentro de campo, com o segundo tempo, né, com um domínio absoluto. Poderia ter saído, né, daqui com uma vantagem ainda maior para levar para o Rio de Janeiro. E do outro lado, um Botafogo que você tem um posicionamento institucional muito nítido que o Textor coloca como uma prioridade somente, né, brasileiro, Libertadores, Super Mundial. Os primeiros 3, 4 meses do ano, ele acabou esvaziando nessa prioridade do Botafogo. E hoje venceu quem quis mais. Esse jogo e o próximo jogo, né, da semana que vem, para tentar confirmar um título do Racing,
é a prioridade nesse primeiro semestre do clube. O clube se via muito mobilizado, focado e motivado para carimbar a faixa do campeão da Libertadores para se tornar o campeão da Recopa Sul-Americana nessa temporada. Isso tudo a gente viu no campo. Um time que quis mais, um time mais organizado, um clube que ficou mais focado para buscar esse resultado contra um Botafogo que vive uma reconstrução, assim. Eu estou muito na linha do que vocês falaram aí. É um Botafogo que tem um elenco hoje muito inferior. Não estou falando nem sobre perdas que são difíceis de se repor. Luiz Henrique e Thiago Almada são jogadores acima do nível, são jogadores de nível de futebol europeu, jogadores de seleção. É difícil você contratar alguém do mesmo nível. Mas você olha para o banco, o Caçapa que acabou de chegar tem poucas opções para tentar modificar um cenário, né? O Botafogo até no primeiro tempo, na minha visão, até a expulsão, ele equilibrava muito o jogo na base do lado físico, a estratégia com 3 volantes, conseguindo amarrar um pouco mais o jogo. Hoje uma postura mais agressiva, competindo, deixando o Racing desconfortável. Isso estava acontecendo no primeiro tempo, até que vem um pênalti. Um pênalti infantil, completamente desnecessário do Barbosa. E a partir disso o jogo é completamente modificado. O Racing fica muito à vontade e no segundo tempo passa por cima. Porque é hoje um time mais organizado. Hoje o Botafogo não é um time organizado. Hoje o Botafogo tem jogadores com muito potencial, mas falta o principal, né, gente? Não é um esporte individual, a gente não tá falando de tênis, a gente tá falando de um esporte coletivo. E esse time hoje tem muita coisa para trabalhar pro restante da temporada. É impressionante, né, Birner? O Pedro Ivo falou aí sobre o ano passado, né? Aquela decisão da Libertadores. Impressionante como as coisas se conectavam nesse Botafogo. Quer dizer, ele perde um jogador com 30 segundos ali da final, o Gregory. Até em virtude disso, o Gregory não jogou hoje, né? Estava suspenso por causa daquele jogo. E não se abalou e não precisou fazer substituição alguma. Simplesmente se adequou, fez algumas mudanças ali taticamente, o treinador Arthur Jorge à época, e ainda saiu com 2-0 no primeiro tempo para cima do Atlético Mineiro. Oi? Era só não bagunçar. Era só não bagunçar, né? Hoje o Botafogo, ele sequer consegue fazer isso com 11. Então, por exemplo, ele já tinha problemas na zaga, aí tinha o Jair, mas aí ele optou em não colocar o Jair, porque o Jair sequer treinou com essa equipe do Botafogo, né? Tava com a seleção. Aí você tem que puxar o Danilo, aí você coloca o Nilton ali no meio, o Savarino, que o Calçado já destacou, que é um jogador que se destacou demais no ano passado, mas jogando ali no meio, ele tem que ir para a ponta para compensar a saída de um jogador importante, já não está mais no Botafogo também, quer dizer, a coisa ainda está meio desconectada e não tem treinador, ainda não teve um treinador esse ano, para tentar dar essa liga de novo. Tudo bem? Tudo bem, eu preciso completar? Pode, por favor. Boa noite a você, William. Boa noite, Jean, Pedro, aos fãs do esporte. Ao Manuel Garrido, técnico da base do Porto, que está com a família assistindo a gente. Mano, um abraço para você. Um abraço. Sensacional. Assim, para quem tiver aí. Bom, o Botafogo não tem um técnico, o Botafogo não tem ideias de jogo colocadas em prática de maneira sistemática, que os jogadores consigam entender o que fazer em cada momento da partida, ou que tenham mais chance de entender. E o Botafogo não tem 2 dos seus 3 principais jogadores que desequilibravam ano passado, com e sem a bola. Sim. Que, no caso, Almada e Luiz Henrique, e o Savarino, são os 3 jogadores que faziam a proteção junto com a dupla de volantes ao quarteto que jogava mais recuado e eram os principais jogadores de construção. Luiz Henrique com muita técnica e força pela direita, o Savarino com bastante movimentação, indo por dentro, abrindo para a esquerda, o Thiago Almada melhorando a saída de bola, chegando para definir jogadas. 2 desses jogadores não estão mais. E os jogadores que estão no lugar deles não decidem. Exatamente. Então você não tem a parte tática, você não tem os resultados, você não tem a confiança, você não tem as soluções para as coisas que vão acontecendo no jogo e você não tem a técnica para ganhar um jogo de uma equipe que é muito bem treinada. Que pode jogar com a bola um pouco, se quiser jogar no contra-ataque, consegue jogar também. Tem a transição bem rápida, teve chance no contra-ataque. Quiser baixar a linha de 5, como fez algumas vezes, baixa. Se quer jogar em 3-4-3, 3-4-1-2, quando precisar, baixa. Que está organizadinha. Que está muito longe de ser tecnicamente uma maravilha. Porque se você vai no Racing, vou buscar jogadores do Racing e vou mudar o meu time no Brasil. Não, você não vai achar esses jogadores. Sim. Você vai achar jogadores que completam bem elenco, jogadores que podem ser úteis, mas você não vai achar craques, jogadores do nível dos atletas que eu citei. Botafogo e talvez nem alguém do nível do Savarino.
Tá? Para citar um jogador do Botafogo que vai muito bem desde a época do Atlético Mineiro, quando jogava mais pelo lado, inclusive no Atlético. Então, o que o Botafogo vive hoje é a coisa mais natural do mundo, quase como se fosse planejada. Não tem nada que está acontecendo hoje que não passou pela cabeça de quem manda. Pelo discurso do Textor, é exatamente isso. Agora, os resultados nesse início de temporada, se a perda do título da Supercopa do Brasil, e se o Botafogo não conseguir reverter a situação em que se meteu na decisão da Recopa, no jogo da volta da semana que vem no Newton Santos, talvez isso não faça com que o Textor agilize um pouco o processo da contratação do treinador, porque a paciência que o torcedor, né, tem naturalmente, é muito grato a tudo que o Textor fez com o Botafogo, os títulos do ano passado, tudo isso é muito compreensível, mas à medida em que o torcedor vai tendo decepções em sequência, vê o time não engrenar, imagino que deva começar a perder um pouco da paciência, e é natural que seja assim, que foi ganha com o crédito dos títulos do ano passado, né? Você acha que isso pode acelerar de alguma maneira o processo para que o Botafogo consiga um treinador? Não é que o Textor esteja lá de braços cruzados, não esteja tentando. Ele tentou diversos treinadores, não conseguiu um acerto até agora. Mas você acha que pode fazer com que ele tome uma decisão mais rápida e, de repente, já que não temos o ideal, procure um caminho alternativo, Ramon? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Losetti. Todos que estão com a gente. Não. Eu acho que não. Por mais que eu defenda aqui que o Botafogo tinha que ter um planejamento, definir logo essa questão do técnico, né? E aí as pessoas podem dizer, mas o Textor tentou o A, o B, o C, o D. Mas, gente, ele sabia desde o Mundial que o Arthur Jorge não ficaria. Internamente, isso já estava decidido. Então, eu acho que ele tinha que ter, sim, se agilizado e ter corrido contra o tempo, né? Tentado essa contratação para o Botafogo não passar o que está passando. Diferentemente do que aconteceu em 2024. Volto a repetir, o Botafogo em 2024 não era o time a ser batido, era um time possível candidato a título, né? Por tudo que aconteceu em 23. Esse ano não. O Botafogo é o time a ser batido, já perdeu a final da Supercopa Rei, tomando uma massa do Flamengo, e hoje volta a jogar muito mal, né? Mal na questão de não ter criação, não ter repertório, de deixar o Igor Jesus isolado lá na frente e ficar rifando bola toda hora. Eu entendo essa questão desses três volantes, que contra o Flamengo funcionou muito bem, né? O Flamengo faz um jogo muito por dentro, de terceiro homem, de movimentação, de infiltração na última linha. E o Botafogo conseguiu controlar com dobras laterais, com o Marlon Freitas ajudando o Alex Telles, o Gregory ajudando o Vitinho, e funcionou bem. Perdeu o jogo, acontece, é clássico, mas o desempenho, a intenção de fazer as coisas boas, já foi melhor. Hoje pegou um time magistado, a gente falava na redação ali, né, o Diniz. Salas jogando muito bem, né, um jogador interessante, um canhotinho, que participou muito do jogo. O Botafogo hoje escapou de tomar 3, tomar 4. Né? O John, para mim, foi o melhor jogador. Na verdade, o único que desempenhou o que estava desempenhando em 2024. É um jogador que foi muito regular e salvou o Botafogo hoje. Eu acho que o Botafogo perdeu um tempo preciosíssimo. Assim, eu concordo que o estadual, na minha opinião, o contexto não tem tanto valor, né? Eu estou com ele, né? Mas é pré-temporada. É hora de testar, é hora de você implementar uma nova ideia de jogo, já que o Arthur Jorge não ficou. Eu acho que o Botafogo perdeu um tempo precioso. Isso pode impactar lá na frente? A gente não sabe. O Botafogo, em 2023 e 2024, foi campeão da Taça Rio. E o ano passado ganhou tudo, depois, né? Tudo, os principais. Brasileiro e Libertadores. Não é receita de bolo que tem que contratar no início do ano, só vai dar certo assim. Não, pode dar certo, é óbvio que pode dar. Natan Fernandes, Jair, Juan Cruz, o Wendel chega no meio do ano, tá para fechar o Santi Rodrigues do New York, um bom jogador. Enfim, ele está se movimentando, está gastando, está contratando jogadores para que o elenco se fortaleça novamente. Sim. Mas eu acho que o Botafogo tem que ter o cara que idealiza tudo, o cara que comande o vestiário, o cara que dê a esses jogadores, assim, façam o que eu estou falando porque vai dar certo. Eu sou o porto seguro de vocês. E acho também, concordo plenamente com tudo que disse, Ramon, acho também que o Botafogo perde tempo. Acho que o Botafogo, claro que se apresentou depois, mas achei o Botafogo abaixo fisicamente também hoje. Achei que o Botafogo sentiu um pouco o jogo, perdeu um jogador na parte final do jogo, né, a expulsão infantil do Cuiabano. Mas eu não senti força física também no Botafogo
para conseguir reagir como deveria, né? Me pareceu muito à mercê do jogo e das decisões que o Racing tomava para a partida. Tem algumas análises e alguns comentários que são muito difíceis da gente fazer, porque esse é um momento... O ser humano é muito diferente. Você pensa de um jeito, eu de outro, Ramon de outro. Nesse elenco do Botafogo, que tem remanescentes do ano passado, jogadores que estão chegando agora, jogadores que eram reservas e estão tendo chance de ser titular, mas sem um treinador definido. Como é que cada um encara essa situação? Essa demora para definir o comandante, essa entre-safra de um ano ou de um período do ano que supostamente para o dono do clube não vale tanto assim, mas que ele sente a repercussão do que está acontecendo, ele sente a cobrança, ele sente o torcedor se distanciando um pouquinho. Então, como cada um encara isso? Eu acho que isso se reflete também na questão do movimento, do empenho, da postura na hora de tomar uma decisão, da certeza, né? Você entrar em campo com dúvida significa que os teus movimentos vão ser mais lentos, que você vai demorar para tomar uma decisão, e isso são segundos que hoje no futebol são preciosos. Então eu sinto, muitas vezes, o time do Botafogo numa aleatoriedade de decisões individuais. Sabe, um resolve, o Alexander Barbosa resolve que vai lá para frente, o outro resolve que vai cruzar, o Juan Cruz entra. No primeiro lance do Juan, a entrada do Juan Cruz é que joga o Savarino para a sua posição original do ano passado, que é mais centralizado. E ele faz 2 jogadas excelentes quando vai para o meio, o Savarino. 2 passes de primeira que clareiam a jogada. Aí a bola cai no pé do Juan, ele corta para o meio e dá um chute assim. Sabe aquela do tô estreando, quero pegar confiança? Né? Quando era, obviamente, a pior escolha a se fazer. Então, eu acho que é isso. É um time que a aleatoriedade meio que tomou conta das decisões e isso reflete até na parte física. Claro, e as decisões individuais também estão atrapalhando, né? Por exemplo, o Barbosa fez um pênalti, para mim, inaceitável, e acho que ficou barato para ele. Merecia ter sido expulso, pelo menos na minha modesta opinião. Larga completamente a bola, ele sabe que o jogador do Racing está ali, ele vai com o cotovelo na frente para acertar o jogador. Isso. O árbitro brasileiro ele estaria expulso. Isso. O VAR teria chamado aqui, né, para expulsar o Barbosa. Acho que ele correu muito risco. Eu teria expulsado o Barbosa naquela altura, um pênalti claríssimo, desnecessário. Depois, o próprio Barbosa no gol, né, Ramon? A gente conversava enquanto o gol saía. O Barbosa vai à área para tentar um empate, o Botafogo perde a bola, o gol sai do contra-ataque em que o setor onde o Barbosa deveria estar estava vazio e por ali sai o gol do Martínez, o segundo gol do Racing. E depois a expulsão absolutamente infantil e merecida do Cuiabano, absurda, né? Uma agressão, chute no rosto do adversário. Uma covardia com um colega de profissão, não se faz isso de jeito nenhum. Veja que são decisões individuais, por mais que o Botafogo não estivesse bem no jogo, não estivesse conseguindo, né, criar, o goleiro do Racing, o Arias, não fez nenhuma defesa ao longo dos 90 minutos, né? Não me lembro de uma defesa importante do Arias ao longo do jogo, ao contrário do John, que fez um bom jogo. Então são decisões individuais que também vão afetando o conjunto, né? Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí na imprensa repercutindo sobre essa derrota aí do Botafogo, mais uma pipocada, né? Vai dizer aí que o título da Recopa também não é importante, né? Já perdeu a Supercopa pro Flamengo, jogou lá, né? Deu a vida e perdeu, foi humilhado praticamente. Depois falou que não valeu não e tal, né? Foi um jogo que não era tão importante, disse que era irrelevante, porque não tinha técnico e tal. Agora a Recopa também, se perder vai dar a mesma desculpa, perder o Carioca vai dar a mesma desculpa. Então o Botafogo vem passando vergonha atrás de vergonha aí nos últimos jogos aí. Praticamente ganhou todos os títulos possíveis na sua carreira, não vai ganhar tão cedo agora mais, né? Ganhou o Brasileirão e a Libertadores, né? Agora vai ficar um bom tempo aí sem ganhar título, porque o Botafogo ele é assim, né? Não consegue se manter, né? E Texas já deixou bem claro que o Botafogo é praticamente um time satélite, né, que vai meio que ajudar a burlar aí, né, para que o time da França, né, que ele comanda lá, tenha essa liberdade de transferência de jogadores para lá e para cá. Então, os torcedores botafoguenses estão muito injuriados com tudo isso. Qual a sua opinião, torcedor? Comenta pra gente aqui, deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.